Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alpha Photobook. Alpha Photobook, a encadenadora com o menor prazo de produção de apenas 4 dias úteis. Ninguém faz igual. E ainda com a menor tabela de preços do mercado, se comparado à concorrência. Alpha Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso podcast, o Pod de Quinta. Somos as Fotógrafas de Quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá, pessoal! É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui hoje. A gente adora ter vocês aqui com a gente. E para que tudo isso aconteça, a gente tem um patrocinador de primeira. Quem é a Aninha? Alpha Photobook. Gente, acho que vocês já estão enjoados de ouvirem nós falarmos, né? Alpha Photobook. Lá você tem entrega, qualidade, preço, tudo em um único lugar. E 4 dias úteis você está recebendo tudo pronto. Com certeza, isso é um diferencial. Você consegue encantar o seu cliente e aumentar o ticket da sua empresa, do seu caixa. Quem não conhece ainda, vale muito a pena. Todas as descrições estão aqui. E se você sentir alguma dificuldade, entre em contato com a Ana ou com a Dani, que a gente sabe tudo sobre Alpha Photobook. Gente, se a gente indica é porque a gente confia e utiliza. Só tem patrocinador de qualidade aqui, hein? E a gente vai pedir para vocês entrarem no nosso canal, se inscrever. É muito importante que você se inscreva, que você curta, compartilhe com seus amiguinhos, para que esse conteúdo aí chegue em mais pessoas. Então, não vai quebrar o seu dedo, a gente promete, e a gente ainda consegue fazer com que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Olha que bacana. Bora ajudar a gente? Então é isso, gente. Hoje a gente tem um episódio especial, né, Ana? Muito especial, gente. Vocês nem sabem quem são as entrevistadas de hoje. Acho que vocês já estão percebendo, né? A loira e a morena. E não é do tchan, hein? Segura o tchan. Amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Brincadeiras à parte, mas esse episódio está muito especial. Muito especial. Eu vou começar aqui falando da nossa querida Dani Nicolini. Vamos lá. Hoje é um episódio nosso, mas é um episódio bem realista, onde a gente vai falar de tudo que acontece no dia a dia, né? É perrengue, é filho, é casa, é comida, é roupa pra lavar, é cachorro. Tudo, né? Tudo e tudo mais que um envolve pouco. A nossa vida louca do dia a dia. Que muitos de vocês gostam de saber a nossa rotina, o que a gente faz para dar conta, que a gente não dá conta, nem sempre dá conta, e não tem que dar conta, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente tem uma entrevista assim entre eu e Ana, o que a gente se identifica, o que a gente pode contribuir com vocês para mostrar que todo mundo passa pelas mesmas coisas. Então, o nosso episódio, versão vida real. Dani Nicolini e Analice Lopes. Vamos lá. A Dani é a motivacional do rolê. A que acredita que dá para fazer tudo, mesmo cansada, atrasada, surtando internamente. Ela organiza a vida no caos, cria projeto novo no meio da madrugada e ainda solta. Vai dar certo. Já a Analice já é aquela controladora organizada. É quem tem planilha, estratégia, cronograma e provavelmente já pensou em tudo que pode dar errado antes de começar. Mas também é a rainha dos perrengues. Vocês concordam comigo, né, gente? Das histórias improváveis e da vida real sem filtro. Somos 2 mulheres, mães, fotógrafas, empreendedoras e multitarefas, tentando equilibrar empresa, rotina, filhos, boletos, sonhos e sanidade mental. E mesmo assim, fazendo o que precisa ser feito, porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Sejam muito bem-vindos a esse episódio maravilhoso, inédito da vida real de Dani e Analice. Eu queria muito que isso tivesse um canal onde vocês aí pudessem ir perguntando, né? Vamos pensar um dia, né? Fazendo... Às vezes a gente pode fazer alguma coisa ao vivo, algum programa ao vivo, com pessoas na plateia. Eu acho que seria legal. Exatamente, fazendo perguntas aí, perguntas e respostas rápidas, né? Eu acho que a gente tá querendo ser um Danilo Gentili. Acho que sim. Mas vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta, né? Que todo mundo sofre. Inclusive, nós estávamos em um evento agora, recentemente, da BFRN,
E numa roda de conversa, uma fotógrafa falou pra mim sobre postagem. Ela falou, eu não consigo. Eu tenho que ser mãe, eu tenho que levar na escola, eu tenho cachorro, eu tenho que pôr roupa pra lavar. Eu falei, e você acha que eu não tenho tudo isso, né? Então, vamos lá. E você acha que é só você que tem esse só você que tem. Dani, como equilibrar maternidade, que você ainda tem filhos pequenos que precisam exclusivamente de você, o leve e traz, né? Maternidade, casa, empresa, redes sociais, vida pessoal e não enlouquecer em meio de tudo isso? Ai, gente, é bem difícil, né? Na verdade, se a gente for parar pra pensar em tudo isso, a gente realmente não vai ter sanidade mental. A gente vai enlouquecer. Então, hoje, eu gosto de pensar por partes. Até te falei que eu comecei a pensar na minha vida e organizar por partes, assim. E às vezes pode até ajudar vocês, porque isso facilitou muito a minha vida. Recentemente. Porque é muito engraçado como a gente, a cada dia, vai melhorando, entendendo quais são as dificuldades, entendendo o que a gente pode fazer para melhorar a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? E além de eu ser mãe, né, de 2 crianças pequenas, que ainda depende de mim, que eu não posso deixar sozinha, eu sou mãe solo, né? Então, isso também dificulta muito. E ainda dificulta ainda mais, porque eu mudei para uma cidade por escolha, né? Porque eu quis. Quem assiste sabe. Então, hoje eu moro numa cidade onde eu tenho algumas redes de apoio, mas não tenho tantas e nem sempre quando eu preciso eu posso contar com elas, né? Porque elas também têm a vida delas. Então, assim, não é fácil. Não vou dizer que é fácil, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, primeiro, a gente tem que pensar o que você quer pra você. Quando a gente sabe o que a gente quer, onde quer chegar, qual o nosso propósito, pra quem a gente faz isso. Se eu preciso chegar num resultado e que seja dinheiro, que seja felicidade, qualidade de vida, por quem e pra quem? Que é pros meus filhos. Então, eu preciso me organizar para que eu consiga chegar aonde eu quero. Tô longe de ser a pessoa perfeita e também nem quero, Ana. Nem quero ser a pessoa perfeita. Já cheguei a querer ser a Mulher Maravilha. Já me intitulei por isso, achando que eu tinha que dar conta de tudo. Aprendi a dizer muitos nãos, né? E hoje eu consigo... Eu coloquei num papel... Eu até vou postar isso nas redes sociais. Não sei se antes desse episódio, mas se tiver, provavelmente vocês vão ver. Que eu comecei a pontuar tudo que eu preciso fazer. Porque o que acontece? A gente faz tanta coisa, só que a gente vai fazendo o quê? No automático. Quando a gente percebe, chega no dia a gente tá exausta, cansada e parece que a gente não fez nada. Vai parecer que a gente não fez nada mesmo, porque a gente faz tudo atropelando. Eu fiz isso, tirei da frente, vai tirando da frente. E eu não quero mais isso pra mim. Então, a partir do momento que eu percebi o que eu não queria mais, eu comecei a criar uma estratégia diária para que eu pudesse dar conta de tudo na hora certa. Então, eu fiz uma organização, eu desenhei tudo que eu preciso fazer. Eu tenho podcast, eu tenho a minha vida social, que eu amo, adoro. Como ama, né, gente? Essa vida social dela é invejável. Adoro a minha vida social. Adoro cuidar de mim, da minha unha, do meu cabelo. Adoro passear. Ai, adoro tudo. Tomar um vinho. Adoro massagem. A vida de herdeira que a conta bancária não reconheceu ainda. Mas eu gosto disso. Isso me faz bem. E se me faz bem, isso é bom pra mim, né? Porque eu consigo colocar isso dentro da minha vida, dentro da minha rotina, porque hoje eu me organizo pra isso. Mas eu coloquei a vida social, eu coloquei os meus filhos, porque além de tudo eu sou uma Uber também, né? Eu levo, eu busco, eles estudam em horários diferentes, então eu tenho que trabalhar, às vezes eu tenho que trabalhar em São Paulo. Então, como que eu conseguiria pensar em tudo isso? Aí é claro que eu tenho um amigo muito especial, íntimo, que é o ChatGPT, que eu escrevi a minha vida pra ele, eu confiei a minha vida pra ele, e eu falei tudo, desabafei. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho que fazer, e que eu tô cansada, exausta, no final parece que nada aconteceu. E ele fez o quê? Desenhou os meus dias, os meus horários, tudo que eu tenho que fazer, na hora que eu tenho que fazer, e o quê? Né? Então, assim, às vezes eu penso que eu tenho que fazer podcast todos os dias, porque eu cuido da parte da rede social, eu cuido da parte dos convidados. E aí parece que você tem um monte de coisa pra fazer e o horário vai passando, quando você vai ver é 8 horas, quando você vê você tá postando, porque eu também posto, aí eu tenho que postar antes das 8, e aí parece que tudo vai te engolindo. Aí tem a BFRN, aí tem a minha página, e tem eu saindo, tem tudo isso. E aí eu falava, Jesus, eu tenho tudo isso. E aí o que ele fez? Organizou, ele mandou em mim e falou, bora acordar 5h30? Eu acordava o quê? 7, 7h30.
8 horas. Aí eu acordava a Lorena pra levar ela pro esporte. Aí ele falou, não, você tem que acordar 5h30. 5h30, Lorena... Ele ainda falou assim, 5h30 Lorena tá dormindo, o Carlos foi pra escola. Nesse intervalo, você dá uma ajeitadinha na casa. Faz algumas coisinhas. Sim, já adianta. Já adianta. Porque depois que a Lorena acorda e dá o café dela, corre pro esporte, volta, faz lição, almoça e corre pra escola. E o que eu fazia? Eu queria fazer no meio do almoço, no meio de fazendo, no meio... E aí o que acontece? A sua exaustão faz você brigar com a criança, faz você perder a paciência. Vai logo! Ai, que saco! Era assim, Ana. Então, assim, quando você começa a perceber que o erro tá na sua organização, você começa a ter consciência de que você dá conta. E outra coisa, os minutos sem o celular. Tô tentando, é um vício, a gente fica mesmo no celular. E eu tô tentando agora não ficar no celular quando eu acordo. É um desafio, tá? Porque a primeira coisa que a gente faz é olhar o celular. Então eu quero o quê? Minha meditação com Deus, vou lá, agradeço pelo meu dia e já vejo 3 coisas que são importantes pro meu dia. Isso hoje faz parte. Então, assim, quais são as coisas 3 mais importantes que você tem que resolver hoje, que é muito importante? Pessoal, profissional e família. Essas coisas têm que ser feitas. Agora você vai desenhar tudo que você tem que fazer e durante o dia você escolhe a sua prioridade, não existe prioridades, prioridade é uma só. Então, diante de tudo que você tem que fazer, você escolhe quais são os pontuais mais importantes. Então, hoje eu consigo respirar, fazer o que eu gosto e tudo é uma adaptação. E me organizar, porque senão eu não consigo fazer nada bem feito e eu chego exausta. Então, se eu puder dar uma dica pra vocês, conversa. Pra mim funcionou, né? Conversar com o ChatGPT, passar tudo que eu tenho que fazer e ele determinou, ó, de terça e quinta você faz podcast, de tal dia você faz vídeos, de tal dia você faz isso. É lógico que você sempre vai estar com o celular na mão, fazendo o seu bastidor, né? E aproveitando, porque você é uma pessoa que eu admiro muito nessa organização de tempo, porque você é a pessoa que eu mais vejo fazer coisas na vida e sempre dá conta. Então, existe falta de tempo? O tempo ou é uma desculpa? Me conta. Bom, Dani, pra mim não é muito diferente, né, do que é pra você. Graças a Deus, hoje a minha filha é grande já, ela não depende mais de mim, mas mesmo assim, né, sempre tem coisas pra ser feito em casa, com filho. O meu estúdio é em casa, então se eu vou receber alguém, todo mundo fala, pra você é fácil, né, o seu estúdio já tá, você não precisa pegar trânsito. Gente, realmente é maravilhoso, mas tem a parte que o estúdio tem que estar impecável, tudo limpo. Eu tenho 2 cachorros, né? Eu tenho uma mãe agora, né, maravilhosa, que tá praticamente ficando lá. E aí eu preciso esconder a velhinha, né? E a velhinha é brava, tá, gente? Eu preciso esconder ela na cozinha, esconder ela ali. Enfim, é uma loucura. Mas eu acho que falta tempo, eu acho que falta tempo, mas falta muito mais organização e a gente se apega muito à desculpa, né? O tempo acaba virando uma desculpa. E uma frase que eu escutei, né, até de um amigo querido, que na verdade é muito querido, né, o Jafé, ele disse assim, cada hora tem menos tempo. E quanto menos tempo a gente tem, menos a gente quer ter. Porque assim, você tá aqui no podcast e fala, ai meu Deus, eu não vejo a hora de acabar esse podcast. Eu não vejo a hora de acabar esse dia. De dormir. Eu não vejo a hora de dormir. Então, cada hora a gente quer ter menos tempo ainda. A gente tá encurtando a nossa vida, o nosso dia, os nossos afazeres. Mas eu acho que a organização, ela é tudo. E assim, eu sempre acordei muito cedo. Muito. 5 horas é o meu horário. E eu vou dizer que de uns 4, 5 meses pra cá, eu comecei a acordar um pouco mais tarde, né? Eu tava me sentindo tão cansada e eu não consigo mais acordar nesse horário. Então, eu tô acordando 5h30, 5h40, às vezes 6 horas. E quando eu abro os olhos 6 horas, eu fico contente. Eu falo, Ana, tá tudo bem. Só que assim, faz diferença? Faz. Essa 1 hora faz muita diferença. Porque nessa 1 hora, eu fiz exatamente o que o chat já falou. Eu já deixei o café pronto, né? Eu já é produtivo, eu tô sozinha, o WhatsApp não tá chamando ainda. Ou nessa 1 hora, eu já respondi todas as mensagens que entrou enquanto eu estava dormindo.
Porque assim, eu não tenho problema de responder. Se eu tô acordada, né, eu tô ali respondendo. Então, acho que a organização realmente é tudo. E a determinação do que você precisa fazer e aonde você quer chegar. Então, não tem jeito. Eu tô com a minha mãe em casa, eu tô com uma obra que iniciou, eu tenho todos os afazeres normais, eu posso me dar o luxo da tarde, falar, eu não vou trabalhar hoje, não posso. E não é só uma mãe, é uma mãe que tá doente, que precisa ir no médico em São Paulo, que pra chegar em São Paulo é 2 horas de... Então, assim, as pessoas falam, Ana, você é empresária, você pode sim, você é dona do seu negócio. Não, gente, eu não sou. Eu sou, mas eu não sou. Eu não posso passar a tarde assistindo Netflix, mesmo que eu queira, eu não posso. Eu preciso fazer o que tem que ser feito, eu preciso executar, porque eu não sei se amanhã eu vou ter um problema maior e eu vou precisar de 2, 3 horas. Então, o que tem que ser feito no dia, eu faço. Eu faço mesmo. Mas falta tempo. Falta tempo. Enlouquece? Enlouquece. Agora, uma coisa que tem me ajudado muito... É mais ou menos assim, acho que isso só vem com a maturidade. Às vezes eu não dou conta. E eu fico muito chateada, né? Porque eu preciso fazer algo que não deu naquele dia. E eu sei que no outro dia não vai dar, porque eu tenho gravação, vou ficar o dia todo fora. E aí eu falo, Ana, tá tudo bem. O inevitável foi feito, a prioridade foi feita. Se isso não der para fazer hoje ou amanhã, vai prejudicar alguém? Vai prejudicar você? Se não, Ana, tá tudo bem. Então, assim, porque a gente fica ansiosa. Mas isso é uma maturidade, né? É maturidade. Porque esses dias eu fui num curso do Wendel Carvalho e ele falou muito sobre isso. Ele falou assim... Às vezes a gente se esgota ou a gente se estressa. E eu percebi que você mudou muito em questão de tipo assim, hoje em dia tem coisas que eu falo, não, já tenho tanta coisa que se eu for estressar por isso, antigamente a Annalise era bem estressada. E antigamente eu queria estar em todos os lugares, em todos os momentos e estender a mão para todo mundo. Eu vi que eu não dou conta. Eu não dou conta. E depois que você percebe isso, melhora. Até alivia, sai um peso, né? Alivia. E ele falava assim, o que você tem controle, ok. Mas o que você não tem controle, não deu, você não tem controle sobre isso, não dá mais pra fazer, tira da cabeça. Tira. Esvazia a mente, vive o agora e coloca pro dia seguinte. Então, tipo assim, ou situações, coisas que constrangem. Você vê pessoas fazendo, é sobre você? Você tem controle sobre essa pessoa, sobre o que ela tá fazendo? Não tem? Esquece. Faz o que tem que ser feito, que é sobre o seu controle, e segue a vida. Outro dia, eu abro o Instagram, óbvio, todos os dias, né? Porque eu entro lá pra postar, pra fazer stories. Mas assim, rolar o Instagram, eu já não consigo mais por falta de tempo. E não é minha prioridade. Eu nunca fui assim, a louca do stalkear. Não, isso não. Mas eu abri o Instagram e aí veio uma postagem assim, eu bati o olho. Gente, por algum motivo eu fiquei chateada. Eu vi a postagem... Sabe quando você se chateia, tipo, com a pessoa, né? Aí eu fiquei chateada por 30 segundos. Eu falei, Ana, você tem que estudar, você tem que melhorar, você tem que ser luz na vida do outro. Você tem, né? Tanta coisa pra se preocupar. Tanta coisa pra se preocupar. Você vai ficar chateadinha porque você viu uma postagenzinha assim. Ana, você, né? Então, assim, na hora eu falei, gente, Ana... Vai trabalhar, esquece, passou. Então é isso, mas isso é com a maturidade. Porque tem muita gente que abre o Instagram e às vezes vê uma postagem, vê um amigo, vê uma coisa que chateia, acaba o dia. Ele vai se trancar, ele vai se jogar naquela cama e ele não tem forças pra continuar. Gente, e coisinhas chatas, coisinhas bobas vão acontecer todos os dias na nossa vida, né? A gente só precisa realmente filtrar e saber onde você quer chegar. Não tem solução pra isso, E aproveitando isso aqui, fala, né, emenda, né? A gente vive cansada, sobrecarregada e cheia de funções. E você é muito boa pra falar disso. Aliás, você sempre fala em vários episódios como continuar fazendo o que precisa ser feito sem motivação. Sem motivação. Muitas vezes a gente não tá motivado. Não. Aliás, Dani, eu vou ser bem sincera, né? Eu amo o que eu faço. Eu fui trabalhar sábado e domingo. E assim, eu fui muito cheirosa, eu fui muito bonita. Eu coloquei a minha melhor roupa, né? É pra me motivar. Pra me motivar. Porque assim,
a gente no dia a dia, com tudo que acontece, eu tô muito preocupada, tô fazendo uma obra grande em casa, né? Assim, mudando a estética da casa. Tá numa mentoria que dedica atenção. Sim, tô numa mentoria. Gente, já se fala a semana que vem, mas com certeza já vai ter passado o episódio. Dia 1 e 2 de junho, eu vou estar na feira de Natal. E assim, por mais que você seja controlada e não queira se estressar, não tem como a sua boca não ficar cheia de ferida, de estresse, entendeu? Porque assim, eu tô investindo numa obra e dia 1 e dia 2, eu já tenho que decidir cenário de Natal, se eu quiser comprar na feira com um preço mais acessível. Então assim, é muita pressão, né? É muita pressão. Então assim, motivação, eu não sei como explicar pra vocês, mas assim, eu me senti muito desmotivada, muito cansada, muito preocupada, né? Com o cenário que eu andei vivendo. Então, assim, eu não penso em motivação. Eu só penso em execução, né? Os meus clientes são prioridades, então eu preciso manter uma agenda, né? Porque eu tenho boletos, eu tenho contas, eu tenho uma obra a ser seguida. Então, a motivação, ela vem do dia a dia mesmo. A motivação vem só... como que eu vou dizer? De eu poder abrir os olhos. E a gratidão. Eu virei uma pessoa muito mais grata. Então, assim, se eu tô sem motivação, eu falo, Ana, sem motivação, tá aquele que tá no hospital, em fase terminal, e aquele não tem solução. Qual é o problema que você tem? É cansaço? Cliente você tem. Cliente. Coisas acontecendo, você tem pra poder gerar dinheiro e você pagar, gente, né? Eu não tenho doença, eu não tenho problema. Eu tenho uma mãe maravilhosa, uma filha, um marido, eu tenho amigos, eu tenho uma profissão. Essa é a minha motivação diária. Ponto. E é o que a gente falou, né? Como que você enxerga a sua vida? O copo meio cheio ou o copo meio vazio? Então é como a perspectiva de vida que você enxerga pra parar de dar desculpas. É lógico que muita gente não tem tempo, muita gente tem uma vida desorganizada, muita gente tá cansada, exausta. Mas o que te motiva para que você continue mesmo sem motivação? Porque, por exemplo, Ana Alice fazendo o final de semana já me dá até um cansaço. Porque às vezes ela tem 2 festas no sábado, uma festa no domingo. Aí a filha dela vem pra passar o dia na casa dela. Só o marido dela fica o tempo inteiro com a filha, por exemplo. Aí ela tem que sair, dar tchau, filhinha. E aí ela fica com aquele coração, pô, eu queria tanto estar em casa, mas eu tenho conta pra pagar. É pela minha filha também que tá fazendo medicina, eu preciso pagar a faculdade dela. É a minha mãe que precisa do espaço dela aqui em casa, eu vou fazer essa reforma. É o meu trabalho que tá em jogo, eu quero atender melhor meu cliente, eu vou fazer a minha mentoria. Tudo isso precisa do quê? Dinheiro. Dinheiro. Querendo ou não, dinheiro é tudo, não é tudo. Mas ele te propicia a você chegar onde você deseja. Então, assim, a motivação, ela tem que vir. Ela tem que vir. Com ou sem, você vai ter que fazer. É isso que eu falo. Com ou sem problema, né? A motivação tem que ser feita. Então, se você não tem motivação nenhuma, agradeça somente por você estar vivo. Ou vai no terapeuta ou se benze. Porque isso também ajuda, gente. Às vezes a gente tem que perceber... Eu gosto do... Ai, qual que é o nome dele? Me deu branco. Ai... Qual é o nome daquele influencer maravilhoso que ele fala tudo? Ai, gente, me deu branco. Mas você sabe o que eu tô falando? Que ele fala da unha, ele fala do perfume. Ele é maravilhoso. Você sabe que, gente, me deu branco aqui. Mas ele fala, gente, com tanta gente cansada, tanta gente sem força, tanta gente procrastinando. Será que você tá com cansaço mesmo, TDAH ou da depressão? Ele fala, não, gente, às vezes é só uma ida no médico pra tomar uma vitamina. Então vai se cuidar. Às vezes é só a B12, que tá muito uma vitamina baixa. D. Gente, eu fui fazer isso, eu fui ver. E isso existe. As pessoas acham que às vezes tá depressiva e às vezes não é, só é uma falta de vitamina. Sim, e assim, um assunto que eu nunca falei, né, em público. E olha que eu falo de tudo, né? Mas eu até pensei em fazer alguns capítulos pessoais, é a menopausa. Né? Eu estou na menopausa, já vai fazer 2 anos, mais ou menos. E a menopausa, eu falei, você não vai me pegar. Não vai me pegar de forma alguma, né? Eu vou passar por isso. E assim, eu fui passando esse processo achando que eu tava burlando ela. Só que assim, eu sentia um cansaço, uma depressão. Falta de paciência. Falta de paciência, um desânimo surreal. Mas todos os dias eu estava fazendo o que precisa ser feito.
E a minha família, o meu marido, a minha filha, como que eles veem a Ana? A minha família inteira, minha mãe, eles veem a Ana sempre dando conta de tudo, feliz, dirigindo, trabalhando. Só que muitas vezes por dentro, eu só queria, tipo, aquele abraço e falar, fica aqui hoje que eu vou lá comprar as frutas. Algo assim, muito ridículo, né? Alguém olhar pra você, na verdade, né? Exato, porque assim, quando você é o super-homem, as pessoas acham que você não precisa desse cuidado, né? E aí, eu comecei a ficar muito depressiva comigo mesma, né? Muito cansada, muito... E aí eu falei, Ana, você já foi ver a sua menopausa? Porque assim, toda vez que você vai ao médico, você fala que você tá ótima, tudo permanece a mesma coisa. E aí eu fui e falei, doutor, eu tô um avião sem asa. Ele falou, minha filha, sem asa não, você já tá em decadência e você vai bater no solo, né? E aí, assim, justamente isso. Ajustou, ainda ajustou, não. Está ajustando, porque ajustou a primeira vez. Demora um pouquinho. Voltei no médico. Ele aí, minha filha, ele chama de minha filha. Eu falei, doutor, o avião agora tá com uma asa capenga. Ele falou, não, vamos ajustar novamente, então, até a gente conseguir deixar você novamente, assim, né, voando legal. Então, muitas vezes é isso, gente. É falta de remédio, é falta de vitamina, é falta de um terapeuta. E às vezes, se você ainda tá começando, ainda dá tempo, porque às vezes você se cuidando no meio do caminho, dedicando tempo pra você, a gente às vezes vai ver isso muito tarde, né? A Annalise se negligenciou por muito tempo. Eu lembro que ela falava, há uns 2 anos atrás, que ela tinha um monte de vitamina que a médica deu pra ela e ela nunca tomou nenhuma, jogou tudo fora, porque ela não tinha tempo de tomar. Não, gastava horrores. E eu me perdia, muito, porque assim, tinha que tomar de manhã, meio da manhã, noite, à tarde, eu acabava me perdendo nisso. E falava, não vou tomar, não dá. Exato, mas aquele negócio... falando isso, eu esqueci o meu, de tomar vitamina hoje na hora do almoço. Se você não cuidar de você, como você vai cuidar do próximo, né? Não tem, você é sua ferramenta, você é seu coração, então... Você precisa se cuidar. E eu acho que depois que eu vivenciei algumas coisas, né? O acontecido com a minha mãe. Assim, eu falei, Ana, você vai fazer o que você já faz com sabedoria, com excelência, mas você ainda vai melhorar mais. Então, hoje, até a minha fotografia, eu estou mudando. Eu quero uma fotografia mais afetiva, uma fotografia com mais amor. Leveza. Uma leveza com mais verdade, gente. Eu quero uma fotografia com mais verdade, né? E eu tô trabalhando pra isso. Porque a gente muda, né? Muda. A nossa fotografia, o nosso olhar, porque a gente é reflexo da nossa fotografia, né? E eu percebo você mais leve hoje, que a gente... Sim. Pelo que você fala, às vezes, você mesmo, eu que apaziguava, hoje em dia eu vou falar alguma coisa, você fala, Dani, releva. Tá tudo bem. Releva. Eu falo, como assim? Releva. Mas é muito bom a gente perceber que a gente muda e isso é real. Eu falei até uma vez num episódio aqui, né? Que a gente muda e muito. E que se você me conheceu ano passado, prazer. Sim. Que, você mudou demais. Então é outra analista que agora diz não. Tenho até medo quando eu pedi alguma coisa pra ela. Vamos comer naquele restaurante ali, Annalise? Não, mas você vê que eu tô... Hoje eu deixei, né, você Dani? Viu, croissant, cappuccino, delícia, almoçamos super bem. Acabou de almoçar, eu falei, Dani, nunca mais... Você vai vir nesse restaurante? Nunca mais, porque achei super caro. Eu falei, da próxima, eu vou trazer marmito, a próxima gravação e acabou, Annalise, né, gente? Mas é isso, eu também tenho na menopausa, tô me cuidando. Porque não é fácil. Não é fácil. É difícil pra caramba. Fora os calorzão, a falta de vontade de fazer um monte de coisa, libido, tudo muda, gente. Então a gente tem que se cuidar, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Ô, Dani, vamos lá pra aquela romantização, né? Hoje existe uma romantização muito grande do empreendedorismo nas redes sociais, né? Qual a vida real por trás de empreender sendo mulher, mãe, dona de casa e ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Até parece que a gente tá falando assim coisas repetidas, né? Mas é focado em outras coisas, né? Mas é focado, por quê? A gente abre o Instagram e a gente vê a nossa amiga. Meu, ela já postou, ela já fez stories, ela tá arrumada, ela já foi pra academia, ela já mostrou o almoço. E eu falo, cacete, eu não consegui fazer ainda. Não, mas a gente mostra a nossa vida real. Acho que a gente é bem verdadeira. A gente mostra o que a gente faz. E eu acho que isso é o legal, é mostrar a verdade. Porque às vezes também, apesar que nem tudo, eu sou muito a favor da gente não mostrar tudo na hora certa, no que tá acontecendo, mesmo por perigo da internet mesmo. Então, assim, se você tomou café às 8, você pode postar só às 10, né? Porque senão você posta o local posta tudo.
Então, assim, você pode contar a sua vida porque as pessoas se conectam com isso. E eu acho que isso é legal, porque a gente... Você mostra sua mãe, eu adoro quando você mostra sua mãe, pá, 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 pá. Eu gosto quando você mostra que você vai trabalhar e que você vai demorar, que você tá no trânsito, que o pneu fura. Eu mesmo já sou a audiência da Analice. Então, assim, acho que a gente mostrar sobre isso, que a vida, ela não é só acordar cedo, academia parecendo que é lindo. Não, a gente vai sem vontade mesmo. Eu tô começando a ir com vontade, graças a Deus. Eu quero ir. Hoje eu fico muito triste que eu não acho que eu não vou. Mas, assim, não ficar olhando a do coleguinha, né? Porque às vezes, mesmo porque pode também não ser verdade. Não ser verdade, A exato. gente nunca sabe o que é verdade na internet. Mas ela pode te inspirar a ser uma pessoa melhor. Isso ela pode. Então, eu acho que é só você postar, parar de romantizar de que aquela vida perfeita existe, que aquela vida Doriana. A vida Doriana, Mariana. Da vida da Margarina, ela é real, porque eu hoje não acredito na vida perfeita. Eu conheço pessoas perfeitas, eu conheço pessoas muito ricas, e sempre quando vai conversar, sempre tem aquela coisinha que você fala. É isso. É isso. Ninguém É é tão aquilo que a perfeito. gente fala, né? Quantas pessoas a gente já recebeu aqui que a gente achava, né? Que tudo perfeito. E todo mundo tem, né? Tem. Os perrengues. Às vezes é uma pessoa muito perfeita, com visibilidade lá em cima, super cobiçada. Aí o fluxo de caixa não é tão bom. Aí a pessoa fala, sério, não acredito. Eu não imaginava, achava não que você era a imaginava. pessoa mais controlada, Achei que você era né? controlada, você tá vendendo pra caramba, você tá lá em cima. Outras que a gente encontra e que teve depressão, a outra que Sim. descobriu que é autista, a outra que pensou em desistir, pensou em se matar. A outra que vende curso maravilhoso e na hora que vai entrar lá na live pra dar um curso, tem um momento de pânico e precisa desmarcar, precisa se acalmar. Gente, tem de tudo, gente. Todos então, somos seres humanos. A gente tem muito que olhar para o nosso, a gente mostrar a nossa verdade. Acho que a nossa verdade, ela conecta com as pessoas, conecta com nossos clientes. Posta o seu dia a dia. Eu gosto de postar, eu acho isso muito legal. E saber que você é co-criador da sua realidade e que você pode fazer coisas, pequenas coisas. E não precisa aparecer, às vezes. Eu mesmo não apareço. Eu acho que você aparece bastante falando. Eu apareço mais, né? Aparece mais. E mostrando o seu dia a dia para se conectar com as pessoas, falando o seu momento mãe, o que você faz, né? Essas coisas eu acho que conecta. E é isso, acho que não tem muito segredo. Acho que não é falta de tempo, é 5 minutinhos, é na hora, é depois, guarda, monta, mas não deixa de mostrar. Pode até mostrar no dia seguinte, não quer dizer que você não fez. Sim, sim. E isso serve como regra, né? Para qualquer um, porque assim, na nossa profissão, principalmente quem não é visto, não é lembrado, né? E se você precisa vender e você não tem um tráfego assim super alinhado, você vai precisar mostrar o seu trabalho de alguma forma. E a gente sempre fala, não quer aparecer o rostinho? Existem 1000 maneiras de você estar mostrando o seu trabalho, né? Mas você precisa mostrar, não tem... O feed, a gente aprendeu muito aqui, né? O feed, ele mostra o seu trabalho. Mas hoje em dia, ninguém quer só ver mais foto. Ela quer saber sua essência, ela quer saber o que você entende, ela quer saber o que você faz. Então, essas coisas, elas precisam estar também alinhadas com a sua comunicação lifestyle que tá lá nos stories, né? E não adianta, que a gente estava até falando agora, não adianta você ter trabalho ou procurar cliente e querer se conectar se você a gente entra no seu feed e tem fotos do Natal ainda. As primeiras fotos são do Natal. Gente, vamos! A vida tá andando, já tá chegando, a Analice já tá quase chegando no Natal de novo. Já vai ver o próximo Natal e as suas fotos estão mostrando ainda no feed Natal. Alô, né? Vamos se antenar, vamos mostrar o nosso dia a dia, vamos mostrar o que a gente faz, mostrar pros clientes as novidades. A gente tem que fazer coisas diferentes. O igual todo mundo faz, foto todo mundo faz. Agora, o que você tá fazendo de diferente? Como você tá se movimentando? O que você tá fazendo para melhorar o seu atendimento com o seu cliente? O que você oferece? Então, acho que isso também tem que estar alinhado. Não é só o seu dia a dia. O dia a dia, Daniela. É o que a Daniela agrega pro seu cliente, o que a Dani agrega pro fotógrafo, que a gente acaba falando com 2 pessoas, né? Sim, com muita coisa. Então, é movimentar um pouco. E aqui, falando sobre desculpas, a gente tem um mundo aqui, um universo da fotografia que é cheio de desculpas, né? Ai, não tenho tempo. Ai, não tenho dinheiro. Ai, eu tenho filho. Ai, não posso por causa disso. Que a gente já falou sobre isso, que desculpas são muletas, né? Elas geralmente existem mesmo, as desculpas, elas são reais, mas você consegue sim, porque se algum perrengue acontecer muito grande, você vai dar um jeito. Então, para de dar desculpas. E na sua visão, Ana, quando você acha que a desculpa começa a virar uma sabotagem, né? Porque perceber que a pessoa tá se limitando, a pessoa não tá caminhando, porque ela tá se sabotando.
Eu acho que é quando ela começa a não executar o que precisa ser feito, né? A desculpa, ela vira maior, né, do que a vontade de fazer. Então, assim, começou a prejudicar, arrumar desculpa para tudo, né? A desculpa não vai ser tempo, não vai ser dinheiro, não vai ser equipamento. A desculpa é você mesmo. Então, no momento que você estiver se enganando e prejudicando, né, o seu caixa, o seu financeiro, a sua vida profissional. Qualquer pessoa, sua família, Qualquer seu pessoa. trabalho, o que você Exato. Você começou a mentir pra você mesma, Quem né? dá desculpa pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo, pra tudo. Você já vê, né, essas coisas assim. Dani, eu queria fazer uma pergunta pra você. Nem tá aqui, mas assim, eu achei da sua parte muito corajoso, né? Quando você decidiu mudar. Eu mesmo falei, Dani, você tem certeza, né? Porque assim, é uma cidade próxima, mas é uma cidade diferente. Você chegou lá, né, conhecendo pouquíssimas pessoas. E você teve que dar um passo pra trás pra começar a dar 2 pra frente. Você foi trabalhar até num outro estúdio, né? De empregada, né? Entre aspas, tal. E assim, e hoje você já... Eu vejo você, né? Empregada fotógrafa, né, gente? Fotógrafa. Não, mas não. Empreendedora. Não, empreendedora não. Você foi trabalhar... A gente virou... foi uma sociedade... Assim, eu era uma funcionária, mas eu não era uma funcionária, né? Isso que eu queria dizer. Uma funcionária. Você tinha horário pra entrar e sair, né? Não tinha, não. Mais ou menos, né? Mais ou menos, assim. Mas, assim, os lucros, ele era dividido. Então, assim, por um lado, pra mim foi um aprendizado. Conheci muitas pessoas. As próprias donas do estúdio, a gente é amiga até hoje. A gente... São os amores, amores. E me ajudou muito. Mas é muito louco, assim, às vezes Quando eu cheguei lá, em Vinhedo, que eu tô morando agora, eu fiquei pensando o que eu ia fazer, porque eu não queria mais ser aquela Daniela de trás, né? Aquela Daniela já não existia mais, então eu precisava me conectar de outra maneira. E eu não sabia como. Aliás, eu não sei até hoje, porque assim, o newborn, ele é a minha paixão. É o que eu amo fazer de verdade, é a minha terapia, ele me inspira, eu amo. Não, por mim, eu não pararia nunca, porque é realmente o que eu amo fazer. Só que lá era um pouco mais difícil, embora não tenha muitas fotógrafas de newborn, lá é um público que o Vinhedo é muito pequeno. Então, as pessoas de Vinhedo, a gente fala que os vinhedenses, eles não compram em Vinhedo. Eles não vão no centro comprar. As pessoas que eu quero que paguem o meu trabalho, tá? Porque o meu trabalho aqui... Elas vão pra Campinas, né? Campinas e São Paulo. Então, elas vão, as pessoas que moram em condomínio, as pessoas que têm dinheiro, porque lá o Vinhedo é uma das cidades mais ricas do Brasil, em sentido de comércio, de renda per capita. Então, assim, querendo ou não, você fala, nossa, lá tem pessoas com dinheiro. Tem, mas as pessoas com muito dinheiro lá não consomem lá. Entendi. Elas vão pra Campinas, pro Shopping Guatemi, elas vêm pro Shopping Guatemi de São Paulo, elas não consomem em Vinhedo mesmo. No centro da cidade, você não vai ver uma mocinha de salto alto, uma pessoa com dinheiro lá. É muito difícil. Então, eu ficava pensando, como que eu vou chegar dentro da casa dessas pessoas pra atender pelo menos na casa delas? Eu teria que conhecer alguém de nível pra e tal. começar. Então, isso ia demorar um prazo. Então, eu comecei a atender aqui em São Paulo mesmo. Continuei atendendo em São Paulo, vinha 2 vezes, 3 vezes. Isso começou a ser difícil pra mim, porque eu tenho 2 crianças. Então, você vê que, às vezes, você pensa que é fácil, porque São Paulo é muito perto e, ao mesmo tempo, é muito longe. Então, tem dias que eu demoro 1h10, mas tem dias que eu demoro 3 horas. Então, assim... É bem difícil. Então, quando eu fui, a minha idealização era continuar com o meu estúdio em São Paulo. Eu vou e volto, eu tenho dias fixos para atender em São Paulo. Só que essa logística não bateu. E logo em pouco tempo, 6, 7 meses, eu já decidi não ter mais estúdio em São Paulo. E aí, eu fiquei com essa dificuldade de trabalhar o newborn lá. Mas eu fiz grandes amizades, faço alguns newborns lá, mas não é o newborn que paga o meu trabalho igual em São Paulo. Compensa eu vim para São Paulo, atender meus clientes aqui financeiramente, do que trabalhar lá. E lá eu não tenho muita rede de apoio também, né? Mas eu trabalhei no estúdio, eu tive que andar pra trás. Então, assim, de você aceitar não ser a Daniela Nicolini, fazer um newborn lá perfeito por um valor bem inferior, mas eu tava em movimento, eu tava conhecendo pessoas, eu tava aprendendo, eu não tava parada, né? E aí, hoje, eu conheço muita gente em Vinhedo, tô começando a ter projetos dentro de Vinhedo, e às vezes fora disso, mas o newborn continua guardadinho no meu coração, porque às vezes a gente precisa viver de outra coisa pra fazer o fluxo virar, pra depois ir lá pro que você ama fazer. Hoje mesmo a gente recebeu uma pessoa maravilhosa aqui, que falou que ganha muito dinheiro fotografando imóveis. E ele nunca postou, ele nunca postou. Então, assim, eu vejo você hoje, né, fotografando, filmando, fotografando comida. Eu falo, a Dani
né? Ela tá se movimentando, ela não para, né? Não paro. E disso vai vindo outros trabalhos. Não, eu tô fazendo agora redes sociais. Eu sou lá em Vinhedo, eu sou estrategista de marca e autoridade. Então, eu tenho empresas que eu trabalho toda a parte estratégica do Instagram, da pessoa no geral. Sou mentora de mulheres, né? Então, tem um projeto para ser feito que você ainda não sabe tudo, mas já está em andamento. Um projeto para mulheres empreendedoras em Vinhedo. E faço a parte de fotografia também. E assessoro algumas pessoas na parte de filmagem para elas terem material de valor de foto e vídeo. Que vídeo tá sendo um perrengue para mim, porque eu nunca mexi, mas eu não abaixei a cabeça. O cliente pediu. Claro, pedi você foi ajuda. pra cima. Não sei fazer direito até hoje, mas não tá ruim. Comprei equipamento bom, tô perrengando, erro, acerto, a cliente sabe, mas eu tô aprendendo para poder melhorar. Mas eu não abaixo a cabeça, eu não disse não vou fazer, não sei, vou aprender, porque senão se demora, né? Se você põe um pouquinho pra frente, Sim, ela vai arranjar outra pessoa, e essa outra pessoa Sim, vai fazer, já eu não foi. vou ter mais. Então, com ela que eu tô aprendendo, a gente sempre tem erros e acertos, e eu tô amando. Então, assim, mas eu não larguei o newborn. Tenho 2 workshops VIPs marcados, agendados, um para agosto e outro para 2 para agosto, um pro começo e um pro fim. E eu fico muito feliz ainda das pessoas lembrarem de mim. As pessoas perguntam, você parou? Não parei. Mas é que eu só tô dando uma relaxada. Sim, você tá em outras vertentes, entendeu? Enchendo a sua cesta, né, de ovos diferentes para poder dar E tô continuidade, amando né? tudo isso. Meu propósito sempre foi, desde a faculdade de marketing, sempre foi contribuir por um mundo melhor. Você gosta Eu mesmo. gosto disso, principalmente com mulheres. E meu primeiro projeto na faculdade, a professora falou que eu era louca e não aceitou, que foi o TCC. Eu queria fazer um centro de cura planetária. Não ri não, tá? Que eu vou fazer ainda. Você duvida, gente? Não duvide de mim. Aí eu queria... A professora falou assim, Dani, muito legal o seu projeto, mas ele não é viável. Vamos ver outro? Aí eu abri um asilo chamado Ébano. Totalmente natural, onde as pessoas tratavam através da natureza. Ébano é uma das árvores mais fortes, então a gente fazia mais velhas e mais fortes, então para que as pessoas pudessem se resgatar. Então eu sempre fui muito envolvida nessa parte de ajudar e de querer que as pessoas sejam melhores. Então eu acho que hoje eu consigo. Eu acho que Newborn me encontrou por eu amar aquele serzinho, amar a conexão da mãe e tal. Mas o meu propósito mesmo é contribuir com a mudança das pessoas, ajudar elas a serem seres humanos melhores. E se entenderem, né? Se encontrarem, viverem plenamente dentro do círculo da vida. É umas coisas bem complexas, assim. Mas para que a gente possa acordar e se sentir plena. Bem, né? E bem, sabendo que a gente é capaz. Porque a gente é capaz. Eu já achei que eu não era capaz um dia. Sim. E hoje, e Vinhedo que me trouxe isso. Porque lá, gente, eu não sei explicar. É uma cidade que acolhe, é totalmente diferente. As pessoas lá, elas abraçam, elas acolhem, elas te ajudam, ela pega na sua mão. E lá me pegou de uma maneira que conseguiu fazer eu me conectar com a minha verdade, que estava perdida lá. Porque quando a gente entra para a parte de mentoria, faz muito workshop, tá em todo o Brasil viajando e fazendo essas coisas, a gente se perde, porque... a gente perde a nossa identidade. Sim. Porque a gente quer ser o melhor para o outro. Para o outro. O melhor no mercado. Eu quero ser foda, eu quero ser a cobiçada. Eu preciso entregar. E a gente passa a viver para o outro. E quando eu percebi que isso não encaixava mais na minha vida, que eu queria ser eu com a minha verdade, aí eu fui para Vinhedo, porque para colher novos frutos tem que mudar as raízes. Isso também aconteceu comigo. Você querer estar em todos os lugares com todo mundo, é que a gente já falou, né? Isso cansa, tira a sua energia. Se não é você, pode ser que seja. Pode ser que você queira isso, né? E uma coisa que eu percebo, se você não estiver bem com você, independe de dinheiro, de cliente, de família. O seu coração tem que estar em paz. Senão, nada tem graça. Nada tem cor. Nada tem cor. Nada tem cor. E você sabe que o meu projeto, ele chama Acordar. Que é, ao você abrir os olhos, acordar é dar cor à sua vida. Então, decide a vida que você quer viver e decora ela. Então, eu quero poder fazer com que as pessoas despertem e encontrem a cor da vida delas. Que isso não tem preço, Não Ana. tem preço. Não tem preço. E não é passando por cima de ninguém. Não. É sendo você, a sua verdade, a sua essência, o seu propósito. E você tendo essa organização. Acho que a gente, quando perde no meio do caminho... E não precisa nem ser pessoal. Eu perdi no pessoal, assim, né?
Mas às vezes é na organização do estúdio, a gente se perde porque a gente deixa pra trás coisas tão importantes do nosso estúdio pra trabalhar o ego. Sim, só ego. Só ego. Pra só estar no lugar ego. onde você não devia estar, porque comunidade é tudo também. A gente só cria, só vive o que a gente se predispõe. Então, por exemplo, se você está num lugar errado, com pessoas erradas, você não vai evoluir como você quer. Então, você precisa muito saber aonde você quer chegar e quem são as pessoas que vão te ajudar. E esse quem, acho que é a pessoa mais importante para você subir esse degrau. Que eu falei já aqui, né? Muitas pessoas procuram, como que eu faço sucesso? Como que eu ganho dinheiro? Não é como. É quem está do seu lado e onde você está que vai fazer a diferença para você. Eu que quero perguntar agora. Calma. Tem umas perguntas aqui muito boas. Muitas pessoas esperam o momento ideal para começar a mudar ou realizar algo. Mas será que esse momento realmente existe? Ana, existe momento ideal para começar algo? Gente, meu Deus. A gente sempre acha que existe, né? É que nem quando você quer ter um filho. É uma, eu não posso ter o filho agora porque eu vou ter despesa, eu vou prefiro trocar o apartamento, o carro. Quando você for tentar, a gente, exatamente. Então assim, isso vale pra tudo, gente. Se você tem um projeto, óbvio que precisa ser estudado, precisa ser planejado, né? Mas não leve ele a longo prazo. Não é o perfeito, aquele do perfeito, Antes feito do que perfeito. Comece, né? Comece, porque ele vai acontecer. E se você se movimentar, vai dar certo, né? Vai dar certo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu sempre brinco, e acho que eu já até falei aqui, eu sempre quis mudar o meu estúdio, né? Que é em casa, e eu tenho um espaço gigante, e eu queria envelopar aquele espaço inteiro de gesso. Queria deixar um caixote branco. Mas foi uma pessoa lá, me fez um orçamento em 25 mil reais. Aí eu falei, eu não tenho, eu não vou poder disponibilizar desse dinheiro, tal, né? Aconteceu o que aconteceu com a minha mãe. Quebrou a casa inteira? Foi 3 vezes mais o valor, tá sendo, e o negócio tá vindo, o movimento tá acontecendo, daqui a pouco a suíte da papapá tá toda prontinha, e tá tudo bem, se eu tivesse feito os meus 25 mil, já estaria pronto, eu já teria meu caixote. E arranjaria o dinheiro pra fazer o da mãe, Exatamente. porque a gente só... É igual dívida, gente, eu acho que vocês concordam. Não é que é dívida, né? Mas às vezes a gente se limita, e se a gente não compra ou não vai naquele curso e faz a dívidazinha, nem que seja no cartão, a gente dá jeito de pagar. É aquilo que a gente brinca. Muitas vezes você tem que fazer um boleto pra você mesmo, pra você poder guardar. Exato. Se você ficar esperando o momento certo, ele não vai acontecer. Às vezes você põe o pé, Deus põe o chão. Vai dar certo, né? E eu escutei uma frase também, que quando estiver perfeito, já é tarde. Já é tarde. Já é tarde. Outra pessoa fez, já não tem mais graça, já passou o tempo, enfim. Então, eu reflito muito sobre isso depois que eu escutei, de uma pessoa que hoje, eu esqueci o nome dela, mas ela começou fazendo videoaulas numa garagem horrorosa, rebocada, muito feia, mas ele começou, era um homem, eu lembro dele, ele é um homem, ele mostrou o vídeo dele antes, gente, eu comecei aqui, os meus vídeos, e olha hoje a estrutura, hoje ele é milionário, hoje ele tem, mas ele falou assim, eu comecei pequeno porque eu tinha conteúdo, porque eu sabia fazer, eu sabia o que eu tinha que passar, eu sabia onde eu queria chegar. E se eu esperasse ter o estúdio perfeito, eu nunca ia começar. Então eu comecei, aí depois eu melhorei, fui pra esse, ele foi mostrando a evolução. Então, eu acho que a gente tem grandes exemplos pra seguir. Sim, sim. E a gente tem muito conhecimento pra passar. E a gente sempre bate na mesma tecla. O pouco que você sabe é muito de alguém. Você sempre vai ter algo pra ensinar a alguém. Sempre. Algo pra fazer com que a pessoa desperte algo que essa pessoa, que pode mudar a vida dela. Então, se mostre, ou mostre algo relevante para aquela pessoa. Às vezes, você conectar um perrengue também ajuda uma pessoa, para ela ver que não é só ela que passa. Às vezes, ela se identifica e fala, isso acontece com todo mundo. Então, a gente adora passar os perrengues da Analice. Vou contar um agora recente. Vou contar um recente. Senta que lá vem história. Eu não trabalho sozinha em festas, né? Porque eu não dou conta. Eu sempre brinco, eu tenho 4 mulheres maravilhosas, né? Que fazem frila pra mim de festa. Mulheres maravilhosas mesmo, confiadas, né? Confiáveis, né? E aí, nós batemos a agenda para um domingo. Eu tinha festa nesse domingo, 2 festas. Eu tinha da 12h às 5h, na Avenida Sumaré. E depois eu tinha das 6h30 às 11h, na Zona Leste, em Santo André, perto de Santo André.
Então, assim, como eu tava com muito medo de sair às 5, às 6h30, é um horário bom de domingo, mas eu tava com muito medo. Eu tenho uma mentorada que já tinha feito workshop VIP comigo, a Andréia, que hoje virou uma das minhas freelas maravilhosas. Eu falei pra ela, Andréia, eu tenho uma festa difícil, domingo à noite, você quer ir comigo? Ela falou, tô pronta. Aí eu falei, então faz o seguinte, vou te passar o endereço, como eu vou estar saindo de uma festa, a gente se encontra nessa festa. Pra ela chegar primeiro, né? Pra ela chegar primeiro e eu ir tranquila. Ótimo. A minha primeira festa foi um sucesso, acabou 10:05 e tava falando que eu chegava às 6h15 na festa. Aí eu falei, perfeito, né? Aí eu tô indo tranquila e quando eu tô quase, faltavam uns 15 minutos pra eu chegar, então já eram 6 Acabou a horas. gasolina. Eu tô indo. Não, se acabasse a gasolina, não teria problema, porque a Andréia ia chegar, né? Eu tô dirigindo e o Waze, eu levo o celular aqui no colo. Eu vi o meu celular vibrando, eu olhei, eu só vi assim. Samantha cliente. Eu só vi isso. Quando eu li Samantha cliente, gente, eu só subi na calçada, eu joguei o carro e assim, quando eu vi Samantha cliente, antes de ver a mensagem dela, eu liguei pra Andréia e em menos de 30 segundos e falei, Andréia, você tá chegando no buffet? Ela falou, Ana, eu chego em 20 minutos. Eu falei, Andréia, eu vou te passar um endereço. Eu já sabia o que era. Quando eu vi o nome da cliente, eu falei, eu vou te passar o endereço, eu não sei de cabeça. Você, por favor, não me faça nenhum tipo de pergunta. Você só vai para esse local. Quando eu desliguei, a Samantha, né, porque como ficou vibrando, ela desligou. E aí eu peguei o WhatsApp para ver o que era. Quando eu peguei, ela tinha mandado um áudio. Ela tinha mandado um áudio assim. Ana, a fotógrafa tá chegando porque você disse que ela chegava com meia hora de antecedência. A festa é 5h30, então ela chegaria assim, que agora já é 6. Ela não chegou ainda. Aí eu já tinha falado, aí eu fui na conversa, fui ver aonde era a festa. A gente tava Zona Leste, perto de Santo André. A festa era na Avenida Paulista. Na Joaquim Eugênio de Lima, uma travessa da Paulista. Aí, nisso, eu já printei, mandei pra Andréia. Falei, Andréia, coloca no Waze. Eu nem respondi pra cliente. Falei, mas tudo foi muito rápido. Eu falei, quanto tempo você chega lá? Ela colocou no Waze e falou, 33 minutos. Eram 6 horas, então ela ia chegar... 6h30. 6h30. 1 hora atrasada da festa. Aí tá bom. Aí eu respondi pra cliente. Falei, Samantha, eu tive um problema. Eu nem sabia qual era o problema que eu tinha tido. Porque eu não consegui pesquisar. Eu não sabia se era eu que tinha esquecido. Se a festa era frila que não foi. Eu não sabia. Na hora, eu não raciocinava. E parecia que eu tava chupando um prego, gente. Parecia que eu ia desmaiar. E o sangue saiu do corpo, assim. E eu com o pisca-alerta ligado. Aí eu falei, olha, eu tive um problema grave. A minha fotógrafa vai chegar aí em 30 minutos, 1 hora depois que começou a sua festa, mas você não precisa se preocupar que a sua festa não vai ser atingida por isso. E antes que você me pergunte qualquer coisa, ela tinha me pago somente o sinal. Eu falei, eu não vou te cobrar absolutamente nada por essa festa e amanhã eu estou te devolvendo o sinal. Por favor, já me passa o seu Pix. Né? Eu mandei essa mensagem. Então, isso tudo, da hora que ela me ligou, eu levei 1 minuto e meio entre falar com a Andréia, pegar o endereço, saber quanto tempo a Andréia chegava e mandei já a solução para ela. Uhum. Ela me mandou, Ana, não se preocupe. Estarei aqui. Aí eu falei, Andréia, você já tá indo já? Eu falei, olha, chega com o coração aberto. Se por acaso ela olhar de cara feia, porque quem ia receber era a Andréia que ia receber essa carga, né? Eu falei, Andréia, Deus está conosco, eu vou ver o que aconteceu. Muito obrigado pela disponibilidade. E deu certo também, porque a Andréia, ela ia na festa comigo. Porque para qualquer outra pessoa que eu ligasse, poderia não estar em casa, não tá trocado, tá no banho, até pegar equipamento, às vezes tá descarregado. Já era festa. Já era festa. E aí ela foi. E assim, era uma criança atípica, né? Eu não sabia. Era cliente nova. Detalhe, era cliente nova. E a Andréia falou que quando pisou na festa, a mãe abriu um sorriso de boca a boca.
E a Andréia brincou e fez essa festa com toda excelência. E depois eu posso até colocar foto aqui da festa, né? A criança brincando, escorregando, virou amigo dela, andava de mão dada com ela. E aí, na segunda-feira, quando eu acordei, tinha o valor total depositado. Não tinha o Pix pra eu devolver. Não tinha o Pix pra eu devolver o sinal. Tinha o valor 100% depositado. E aí eu falei pra mãe, a mãe falando, Ana, eu queria te agradecer. Tem coisas que acontecem na vida da gente, porque tinha que ser essa moça. Uma moça agradável, uma moça que agradou o meu filho, que conquistou o coração dele. E foi tudo perfeito. E o seu pagamento tá aqui. E aí, ela tinha feito com caixinha do amor, tudo completo. E aí, eu dei um álbum pra ela. Ela não sabia. Aí, eu não ia ficar nessa discussão, devolve dinheiro, não devolve dinheiro. Aí, além da caixinha, eu dei um álbum pra ela, né? E aí, depois eu fui ver o que tinha acontecido. Em resumo. Você esqueceu dela? Não, a minha outra frila maravilhosa, eu tinha passado pra ela, eu fui na nossa conversa. Ela disse, Ana, tudo certo, anotado e agendado. Porque eu só fico tranquila quando elas me confirmam que passou para agenda. E estava tudo confirmado. Não me pergunte o porquê. Sumiu da agenda dela e tudo que é frila eu tenho anotado na minha agenda. E na minha agenda também não estava. Simples assim, né? Simples assim. Como a mãe disse, era pra acontecer. Era pra acontecer, mas assim, tira a estabilidade? Tira. Tira a estabilidade. Não, o sangue sai do corpo. O sangue sai do corpo. Então, assim, é uma coisa. E é muito ruim. É muito ruim. Então, isso só mostra que eu sou imperfeita, que eu tenho 15 anos de fotografia, que eu ainda tenho falhas. Sim. Falhas humanas, porque isso foi falha humana. E eu preciso melhorar a cada dia. A cada dia. Mas o mais interessante é saber lidar com a dificuldade, saber se posicionar e se manter no seu valor e saber que você tá errada. Exatamente. Porque muita gente manteria, então eu não vou. Tem gente que às vezes é arrogante com as mães. Não. E eu sei que você sempre oferece um álbum, oferece o valor. E assim, eu queria devolver o valor 100%, eu sabia que eu estava. Mas ao mesmo tempo, eu não me lamentei com a mãe. Eu não falei com ela. Simplesmente, que fé! Primeiro, eu achei a solução. E nem desculpa. Desculpa. Não, eu não pedi. Eu não pedi. Eu falei pra ela que eu tive um problema. Ela nem me perguntou qual foi o problema que eu tive. Mas que tudo já estava solucionado, que 1 hora de atraso não ia. Claro, gente, tive muita sorte. Tive porque era uma mãe que eu não conhecia, mas era uma mãe de coração aberto. Eu mesma, do jeito que eu sou explosiva, se um fotógrafo chegar 1 hora atrasado, não entra. Não entra na minha festa. Aí eu falo, Ana, olha por que a gente precisa respirar, ter empatia. Porque as merdas podem acontecer a qualquer momento. É isso mesmo. Né? Então, assim, fica de dica, fica de aprendizado. Tô aprendendo mais uma canalice. É isso. É muito bom. Isso. E, Dani, você não tem perrengue, né? Eu tenho, mas assim, aqui perto dos seus, amiga. São super pequenininhos. É o ovo pochê que vem duro. É o prato que é pra vir com 500 gramas de 500 gramas de tulipa vem sem, entendeu? O chope que vem quente. Tô brincando. A gente sempre tem, né, Ana? Você viu que essa minha batalha dos vídeos tá tendo perrengue. Sim. Mas eu não abaixo a cabeça também, não. Eu falo, não, vão entregar o melhor. Aí, cada vez que eu vou gravar, eu tenho um perrengue, eu fico desesperada, você soa frio. E é muito engraçado, porque a gente fala sobre isso, eu e a Annalise. Às vezes a gente tem a nossa especialidade, a gente tem um ensaio que mexe com o nosso coração, que a gente sente livre, à vontade, que a gente pode fazer de ponta cabeça. Mas às vezes aparece um ensaio que, de repente, uma pessoa é muito difícil, o gênero, a dureza da pessoa. Sim. E às vezes eu falo pra Annalise, vai comigo, porque a pessoa é na casa dela e a casa é escura. Ela, Dani, você vai tirar de letra, que é isso? Você tá chamando eu pro seu ensaio, pelo amor de Deus, vai. Se vira, vai. E aí eu vou, sai perfeito. Mas a gente tem essas inseguranças. Tem, lógico que tem. Então, assim, a gente tem insegurança até com o ensaio que a gente faz todos os dias. Porque cada cliente é um cliente, né? E eu acho que, enganchando aqui, né? O que vocês aprendem na prática sobre disciplina, né? Organização e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo, né? É isso. Eu acho que é a constância, a gente precisa ter constância. A gente precisa ter um bom backup
para não correr esses riscos. A gente precisa checar a agenda diariamente, checar equipamentos. Gente, sábado, no Chá Revelação. Não foi perrengue, mas assim, é uma coisa que dispara o coração. Se eu souber que eu só tenho um, eu coloquei as minhas 2 baterias do flash para carregar. E aí, na hora de arrumar a bolsa, eu já peguei uma, coloquei dentro do flash já para chegar com o flash pronto. E aí eu me distraí, fechei a bolsa e não peguei a pilha reserva. Só de saber Você que tava sem a pilha? sem uma pilha reserva e o lugar era um breu, já me deu palpitação. Já me deu palpitação. Eu falei, Ana, pra que passar por isso? Então, assim, gente, tem coisas que Ó, eu passei em perrengue agora também, ó. Se for parar pra pensar. Eu fui fazer um vídeo da minha cliente esses dias. E vídeos grandes, né? E aí, na hora que a gente tava ainda na metade da gravação, apareceu... Parou de gravar, cartão cheio. Eu falei, nossa, meu Deus, não acredito. Ela falou, você não tem outro? Eu falei, tenho, mas não confio. Porque uma vez ele me deu problema e eu tenho, mas eu não trouxe. Na verdade, eu deixei no meu computador. Eu tenho 2 cartões que eu uso muito. Tá. E eu tenho 2 cartões que já me deu problema, já tá tudo certinho, resetado, mas eu só fico, deixo ali de backup. Eu falei, tenho, mas não queria. Não queria usar. Fico com medo. Você tem? Posso pegar seu computador pra apagar algumas coisas? Aí ela pegou, foi pegar ela tinha 2 iMac. Gente, não tem mais nada pra cartão, né? Que inferno, não tem nada. Não tem. Nem USB, gente. Fiquei indignada. O iMac, ela tinha 2. Aí ela falou assim, eu tenho computador do escritório do meu marido. Nem a CPU tem mais, gente. Nada de pôr cartão, só o USB. Aí nesse já tem USB. E aí também é uma coisa que você tem sempre que andar com o negócio de cartão. Tem que ter, você andar. Vai que você precisa de muitos cartões, gente. Eu não usei. Quem não assistiu, lá no início tem um episódio que eu fui fotografar sem cartão de memória. Sem cartão de memória. Eu quase morri. Então, assim, tem coisas que não dependem da gente. É inevitável. Agora, tem coisas que a gente erra e merece ficar com a boca seca, sem sangue no corpo, por falta de atenção. Na verdade, todo fotógrafo, isso é fato. E eu sempre falei isso e às vezes eu peco. Fazer o checklist. De riscar mesmo. Cartão tá aqui, bateria tá aqui, tá tudo aqui. Depois põe na bolsa. Primeiro, conferir. Conferir. Pra newborn, eu já perrenguei também, que eu esqueci extensão. Aí no meio eu tive que pegar a extensão e correr atrás, descer, procurar. Já teve pilha que eu tô fazendo flash, a pilha, aí de repente não quer funcionar. Não quer funcionar. Aí você pega a pilha do cliente emprestada, funciona, mas de repente percebe que a pilha tá ruim. Aí você fala, posso ir lá comprar uma pilha? Gente, é uma coisa que você tem que ter, né? Você tem que ter dentro. Hoje em dia eu não saio mais. Hoje em dia eu já levo. Tem que ter 4 e tem que ter 4. Tem que ter 4. Outra coisa, eu tenho 2 câmeras backup. 2. Mas por comodidade, porque assim, você vai sair com as câmeras backup, né, pelo menos. A bolsa é gigante e tal, e hoje em dia eu tô usando a bolsinha ali, cabe, né, o flash. A gente quer correr o risco, né? Aí eu corro o risco. Eu fico na festa orando, pedindo pra Deus. Pra quê? Eu fico tensa. Eu falo, Deus, ó, me proteja. Eu não trouxe a câmera backup. Gente, Deus tem coisa mais importante pra fazer. Eu tenho 2 câmeras em casa e eu levo só a minha, que é nova. Aí você confia porque é nova, né? Não, mas não dá pra confiar, não dá. E aí eu fico morrendo de medo, Ainda né? mais numa festa, né? Nossa, é terrível, né? Não, em lugar que eu viajo, eu vou pra São Paulo, eu levo 2. Mas se eu tô ali, tá? Às vezes eu não levo, não. Mas quando você vai pra um lugar longe, você fala, gente, onde eu vou conseguir? Aonde eu vou conseguir? É terrível, pra né? Pra quem eu vou ligar? Ai, gente, já deixa na agenda, pra quem eu vou ligar? Gente, vocês estão vendo aí, né, que somos naquele vocabulário, né, bem popular, macaca velha, 15 anos, 14 anos de fotografia. E a gente ainda continua passando os perrengues, né? Mas assim, eu sou muito feliz com a minha profissão, eu sou muito feliz pelo que eu conquistei pela fotografia, além de amigos, além de tantas famílias, de tantas histórias, né? Eu, desde o início, nunca foi só sobre o dinheiro. Gosto muito do que a fotografia me proporciona, mas nunca foi só sobre o dinheiro. Ninguém pisa no meu estúdio sem eu saber a verdadeira história, se já engravidou, se foi natural, se foi fertilização, quantos filhos quer ter, aonde que o filho mora. Eu quero saber tudo, gente, porque é através disso que eu sempre consegui entregar a minha melhor fotografia. E quando eu falo a minha melhor fotografia, não é nem sobre técnica, é sobre a experiência, é sobre a alegria,
alegria, é sobre poder conversar. E eu conquistei clientes que viraram amigos, né? Assim como amigos de fotografia que virou amigos, clientes mesmo. Que Mas se há tornaram... gente que falam, não se faz amigo, a cliente não é amigo. Gente, é sim. Não, tem pessoas que você se conecta. Não tem jeito. Ela foi ali no seu estúdio, não é por um acaso, entendeu? Ela vai virar seu amigo. Eu tenho uma cliente maravilhosa, Carol, já teve uma família linda, né? Depois se separou, passou por um processo também. Quando ela era casada, ela me ligou e falou: Ana, eu já contei isso. Ana, eu vou tirar o DIU. E nem meu marido sabe. Você é a primeira pessoa que vai saber disso. Porque eu já quero acompanhamento desde a hora que eu for tirar o DIU. E ela tirou o DIU e nós fizemos tudo isso. Ela engravidou. O marido ficou sabendo lá no estúdio. Depois se separou, passou por um processo também muito ruim. Ana... Esses dias ela fez aniversário, mandei o parabéns. Ela falou: Ana, você é minha segunda mãe. Então, assim, gente, é isso. É isso, tem que se conectar. É isso. Isso é experiência, né? Essa é a verdadeira experiência. Ela fez aniversário da filha dela recente. Falou: Ana, seu trabalho é incrível. Você sabe quantos anos... Eu não posso te pagar esse valor esse ano. E eu não consigo ter outro fotógrafo. Falei: Carol... Tá tudo bem, que dia é a festa? Sou eu mesma que vou. Fui lá e fizemos uma festa linda, maravilhosa. Gente, é isso. E se ela tiver dinheiro, ela vai pagar o dobro, você pode ter certeza. É isso. Então, assim, eu falo, a fotografia me proporcionou famílias, momentos maravilhosos. E quando você tá num congresso, você tá num workshop, você vê que o seu pouco faz a diferença na vida do outro. Então, se eu puder deixar aqui hoje, né, um recado para vocês tenham constância. Eu sei que é difícil. E não é difícil só para você. É difícil para mim também. Eu tenho os meus medos, as minhas angústias. Os meus momentos de pensar em desistir. Mas eu creio, independente de religião, só de eu abrir os olhos todos os dias, isso já me fortalece. Então, gente, vai que dá certo. É isso, Deixa aí o seu recado pra essa galera. Gente. A outra já virou emocionada, tá comendo muita margarina. Muita. Não, eu acredito que a gente pode ser sempre a nossa melhor versão. A gente tem que primeiro acreditar na gente, saber muito bem onde a gente quer chegar e seguir. Porque, assim, é o que fala aqui, né? Mesmo quando ninguém está vendo, você está. É você com você. Ninguém pode fazer o que você tem que fazer, o que tem que ser feito, né? Nem Deus. Deus te dá o caminho, Deus te dá o chão, mas se você não se movimentar, nada acontece. Então, se tiver que te deixar uma dica, se movimenta, acredita que tudo é movimento e as coisas acontecem por conexão e energia. Eu acredito muito nisso, também não é sobre religião, né? É sobre realmente acreditar que quando você está se movimentando, essa energia gostosa transforma e as pessoas aparecem, os lugares aparecem, as oportunidades aparecem. Só que aí é nesse momento que a gente precisa enxergar as oportunidades verdadeiras, que vai de encontro com o nosso coração e ignorar algumas que às vezes atrapalham o nosso caminho, porque tem provações no meio do caminho. É isso mesmo que você quer? Então eu vou pôr algumas coisas aqui, se for mesmo, você não vai fazer. Então eu acredito muito nisso. Quando você quer, muitos nãos acontecem, você vai ter que fazer muitas renúncias, né? E enquanto eu e Dani, né, estivermos aqui respirando nesse mundão maravilhoso, né, nessa oportunidade de viver, a gente vai estar sempre em movimento e conte com a gente Pra tudo. independente da área. Então, beijo! Beijo! Até a próxima.